Bom, exercício 1.5 da seção 3.1 do capítulo 3. Então, para provar que o limite de f de x quando x tende a x0 é igual, existe, né, igual a um certo valor L, se e somente C existem os limites laterais que são iguais. Então, ó, como é C e somente C, a gente tem as duas implicações. Então, bom, eu vou provar o que a gente fala ida. A ida significa que eu vou tomar essa parte aqui por hipótese e provar essas duas aqui. Tá? Nesse caso aqui é até mais fácil. Então, o que é hipótese? Hipótese aqui, limite de f de x quando x tende a x0 é L. Bom, o que significa isso? Né? Que, dado qualquer epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que, se eu pegar módulo de x menos x0 maior que zero, menor do que delta, então, módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Essa é a definição do limite da f de x quando x tende a x0 ser L. Então, a gente tem que mostrar os dois limites laterais. Né? Agora, vamos provar que pegar aqui o limite da f de x quando x tende a x0 pela esquerda, que isso aqui é L. Pela direita é bem semelhante. O que significa x se aproximar de x0 pela esquerda? Isso aqui significa que x é menor do que x0. Tá? Então, para provar isso aqui, significa o quê? Que dado qualquer epsilon, eu preciso encontrar um delta tal que se eu pegar x entre x0 menos delta x0, a f de x em módulo menos L vai ser, módulo de f de x menos L vai ser menor que epsilon. Então, ó, então esse caso aqui ele é bem imediato. Epsilon positivo, ó, pela hipótese, existe um delta positivo, tal que, vou chamar aqui de 1, tá? Ó, vale asterisco. Vou chamar aqui de asterisco. Bom, o que acontece? Né? Então, se eu pegar, se x pertence ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, x0, desculpa, aqui, ó, se a gente for olhar módulo de x menos x0 menor que delta, significa que você está pegando um x no intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, tirando x0. Então, isso aqui está contido no intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, sem o ponto x0, que é o módulo de x menos x0 maior que zero menor que delta. Então, é esse intervalo sem esse ponto central. Logo, da hipótese, né, asterisco, você tem que módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Da mesma forma, você prova para o limite à direita. Então, por quê? Aí, ao invés de você tomar o x nesse intervalo de x0 menos delta x0, você vai tomar x no intervalo x0, x0 mais delta. Tá? Então, de maneira análoga, tem-se o limite da f de x quando x tende a x0 pela direita, igual a L. Então, aqui você vai escrever do mesmo jeito. Né? Observa que o delta que você escolhe aqui, né, que é da hipótese, um dado epsilon, esse delta da hipótese, ele vale tanto quando eu aproximo pela esquerda quanto pela direita. Tá? Agora a volta. A volta a gente tem... Então, esse aqui eu não vou escrever porque é análogo mesmo, né? A única diferença é que eu vou tomar aqui x no intervalo x0, x0 mais delta. Agora, a volta, ela não é imediata assim.
Então, por hipótese, você tem isso. Limite de f de x, quando x tende a x0 pela esquerda igual a L. E eu vou chamar aqui de 1. E o 2, limite, quando x tende a x0 pela direita de f de x igual a L. Isso aqui eu vou chamar de 2, tá? Isso aqui é hipótese. Então, bom, agora eu estou supondo aqui ao contrário. Suponho que esses dois existem, são iguais, eu quero mostrar que esse aqui existe. Então, bom, então, para mostrar que um existe, né, que o limite existe, eu tenho que provar isso aqui. Ó. Dado epsilon, existe, dado epsilon maior que zero, existe um delta, tal que se módulo de x menos x0 maior que zero menor que delta, então, módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, bom, vou pegar aqui um epsilon qualquer, né? Seja epsilon positivo. Então, da hipótese de 1, né? Então, existe um delta 1 positivo, tal que se x pertence ao intervalo x0 menos delta 1 x0, então, módulo de f de x menos L menor do que epsilon. De 2, então vai existir um delta 1, por causa do limite, né, desse limite aqui, ó. Agora, para esse aqui vai existir outro delta. Então, de 2 existe um delta 2 positivo, tal que agora é o limite à direita, se x pertence ao intervalo x0, x0 mais delta 2, então, módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? A primeira parte, vou fazer um gráfico aqui. Aqui eu tenho x0, aqui eu tenho L. Então, bom, nesse intervalinho aqui, ó, x0 menos delta 1, né, que eu tenho, digamos, L menos epsilon, L mais epsilon. Bom, os pontos aqui, a imagem desses pontos, caem todos aqui dentro. Isso aqui, ó, tem da primeira parte. Se x está no intervalo x0 menos delta 1 x0, a imagem deles cai, pode cair até para cima também, tá? Não precisa ser para baixo só não. O gráfico poderia ter subido aqui. Bom, depois vai existir um delta 2, tal que se eu pegar nesse intervalinho aqui, x0, x0 mais delta 2, vou até fazer isso aqui. Ó, a imagem desses pontos aqui, ó, caem todos aqui dentro. Agora eu preciso encontrar um delta tal que a imagem dos pontos do intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, tirando o ponto x0, caem todo dentro desse intervalo. Então, eu vou escolher o delta igual ao mínimo entre esse delta 1 e delta 2. Ó. Delta menor deles, para valer as duas coisas, ó, delta 1 e delta 2. Então, deixa eu só pôr aqui, ó, que eu vou colocar 3, tá? Esse aqui eu vou chamar de 4. Então, ó, se módulo de x menos x0 menor do que delta, o que acontece? Bom, se isso aqui acontece, a gente tem duas situações, né? Temos
Primeira situação, se o x for menor do que x0. Né? Se o x for menor do que x0. Bom, se o x for menor do que x0, isso implica que o x está no intervalo x0 menos delta x0. Como o delta ele é menor do que o delta 1, então isso aqui está contido no intervalo x0 menos delta 1 x0. Né? Ele é menor ou igual. Ele é o mínimo entre os dois, então ele é menor ou igual que o delta 1. Vou aqui. O delta é menor ou igual que o delta 1. Por isso que eu estou contido. Bom, isso aí vai implicar que módulo por 3, né? 3 é esse aqui, ó. Módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Segundo, então, bom, se x está nesse intervalo aqui, né, x0 menos delta, x0 mais delta menos o x0, então ou x vai ser menor que x0 ou x vai ser maior que x0. Agora eu vou tratar o outro lado. Se x for maior do que x0, então x pertence ao intervalo x0, x0 mais delta. Né? Se ele está nesse intervalo aqui, ó, e o x for maior que x0. Isso aqui está contido no intervalo x0, x0 mais delta 2, porque, de novo, o delta ele é menor ou igual que o delta 2. Então, por 4, esse aqui, ó, então, se x está no x0, x0 mais delta 2, módulo de f de x menos L menor que epsilon. Ó, assim, em qualquer caso, porque se eu pego o módulo de x menos x0 menor do que delta maior que 0, ou x vai ser menor que x0 e x vai estar nesse intervalo, x0 menos delta, x0 mais delta, x0, ou x é maior que x0 e x vai estar nesse intervalo aqui. Então, nos dois casos, a gente tem módulo de f de x menos L menor do que epsilon. E aí prova, né? Dado o epsilon, existe um delta, o delta está aqui, tal que se módulo de x menos x0 menor que delta, maior que 0 menor que delta, módulo de f de x menos L menor do que epsilon.